Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Deus mais uma vez possa estar em nossa vida nesse dia. Olha, o assunto que iremos tratar hoje tem a ver com compromisso radical. Eu queria que vocês atentassem muito bem, porque esse assunto, embora tenha sido tratado muito tempo atrás, ele tem uma realidade muito forte em nossa vida hoje. Isso faz parte do que muitas vezes nós nos deparamos com alguns irmãos, com alguns amigos, e essa situação aqui ela é de suma importância. Abrindo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 28 e 29, Jesus começa dizendo assim, especificamente no verso 29, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que se tornar por inteiro lançado no inferno. A mesma coisa ele repete em seguida quando ele faz menção em relação à mão. Se tua mão pecar contra ti, arranca-o e lança fora. O termo que é usado aqui é tropeço, né? Se o teu olho faz tropeçar. A expressão tropeço tem a ver com enganar, tem a ver com causar dano à pessoa ou ser contra aos bons costumes ou a boa prática moral. Então, a expressão tropeçar, ela é abrangente, não é simplesmente levar uma topada ou simplesmente fazer com que você tombe, mas no sentido realmente, na origem da palavra grega, o sentido quer dizer realmente essa situação. Na nossa conotação, podemos dizer que um tropeço antecede uma queda. Porém, quando Cristo usa a expressão aqui, se o teu olho pecar contra ti, arranca-o, primeira coisa que deve ser levada em consideração, Jesus não está aqui endossando a questão da mutilação, ou ele está sendo a favor da mutilação. É interessante porque existia dentro de alguns pensadores judeus da época a crença de que a pessoa quando morria faltando um braço, faltando uma perna ou um olho, na ressurreição ele ressuscitaria da mesma forma. De acordo com o comentário histórico-cultural da Bíblia, aqui é definido que Jesus fez uso dessa imagem para trazer uma lição para as pessoas. E em meio a esse pensamento judaico, Jesus agora começa a extrair dizendo isso. É melhor com que você nessa terra vive sem um olho ou sem a mão, a ponto de que você não perca-se por completo no inferno, segundo ali a definição que Cristo usa no capítulo 5 de Mateus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui ainda mais abrangente. Esse capítulo, esse verso, ele está dentro de um contexto onde Jesus está fazendo menção no Sermão do Monte. Ele já conta as bem-aventuranças e começa aqui agora, essa é a segunda frase chamada de frase adversativa. O que seria isso? Seriam frases que Jesus fala de algo e depois endossa com outro, na expressão mas, feito quando ele se inicia dizendo assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Aí ele começa então a falar mais a fundo, na essência, na espiritualidade da lei. Quando chega nesse ponto aqui, ele diz a mesma coisa. Ouviste o que foi dito aos antigos, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus proclamou ali a sua lei. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, ele já adulterou com ela. É interessante porque essa expressão, se alguém olhar e em seu coração a desejar, o termo original ali, desejo, é cobiça. É a quebra do 10º mandamento, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20 e o verso 17. Então, Jesus, quando mostra esse ponto aqui, ele está dizendo que o adultério ele vai muito mais além do que um ato. E é interessante isso aqui. Deixa eu só contextualizar vocês nesse ponto. Naquela época, existia uma prática entre os soldados romanos, isso aí eu digo à base do livro chamado O Maior Discurso de Cristo, onde os romanos levavam as mulheres para os logradouros públicos. O que seria logradouros? Seriam lugares onde eles frequentavam e ali realizavam seus atos lascivos, sexualmente falando. E ainda há um outro comentário, continuando o comentário até então, os próprios judeus viam nisso um pecado horrível. E quando Jesus começou a falar sobre adultério, eles então acreditavam que agora Jesus iria colocar à tona o pecado dos romanos. Porém, Jesus quis mostrar que o pecado ele vai muito mais além do que um ato. Ele vai, acima de tudo, na intenção, no coração, no desejo. A pessoa pode passar por uma moça e observá-la ou olhar simplesmente e encontrar nela uma beleza física.
normal isso aqui. Agora, quando você olha para uma mulher, se demora em seu pensamento, naquela sua olhada, eu posso olhar rapidamente e alguém pode olhar rapidamente, mas eu sei em minha mente o que eu alimentei com aquele olhar. Então, se eu começo a imaginar a mulher está vestida, eu começo a imaginar aquela mulher, ela desnuda, e começo a deixar com que pensamentos lascivos me leve ao pecado, nesse contexto, eu cometo o pecado do adultério, sim. Porque o pecado, embora não tivesse sido consumado, eu alimentei em minha mente um desejo ardente, fazendo com que aquilo em minha mente de fato tivera ocasionado. E é nesse aspecto que a lição de hoje, quando fala compromisso radical, é onde Jesus fala se for necessário arrancar-se. Mas o que é que ele quer dizer com o termo arrancar o olho? Primeiro que a gente deve levar em consideração, o pecado na verdade deve ser visto em sua amplidão, sabe? Nós seremos julgados não só pelos atos feitos, mas pelos desejos alimentados em nosso coração. E nisso consiste de fato um pecado. Quando Jesus começa a falar agora de que o pecado ele tem muito mais importância na mente e no coração do que simplesmente no fazer, agora os judeus entenderam a importância que tinha de levar a Deus de fato em seu coração. É uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro. Jesus pede para arrancar o olho e a mão, mas por que não o coração? Porque é no coração que tem que haver o problema. O ato está nas mãos e no olhar, mas o coração é onde é que se alimenta de fato o mau pensamento, o mau desejo. Então, por mais que se cortasse as mãos, a pessoa continuaria com a mente impura, com a mente maldosa, maliciosa. Mas Jesus fala em relação a isso para trabalhar na mente humana que, se fosse necessário, houvesse até uma mutilação nesse aspecto, que assim houvesse. Volto a dizer, Jesus não está endossando, mas ele está levando a uma situação radical para que a pessoa levasse a sério que o pecado, além dele ser um ato, ele envolve uma questão implícita que é da intenção. Então, precisamos levar em consideração o pensamento e o desejo muito mais do que além do ato. E aqui, na lição, o que a gente deve levar em consideração é esse ponto. Sabe por quê? Quando a gente assume um compromisso com Deus, a gente tem que levar a sério verdadeiramente as coisas dele em relação à nossa vida. Então, quando Jesus fala, melhor que arranque e o lance fora, é para que você veja que você vai causar dor, você vai sentir com a ausência daquele membro, fisicamente falando, mas aquilo vai lhe ajudar a não se perder por completo no inferno. E uma outra coisa que eu quero levar em consideração, se a minha mente não for bem trabalhada, se o meu coração não for bem alimentado, eu vou estar cometendo o pecado do mesmo jeito, mesmo com as minhas mãos e mesmo com o meu olho. Então, o nosso apelo aqui hoje é: não permita que o teu olho faça tropeçar. A Bíblia fala, né, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Eu queria ler com vocês aqui um texto no livro Grande Conflito, e na página 482, onde se faz menção a pecados intentos, ou pecados intencionados no coração, e como Deus vê esse ato. Observe só aqui comigo o livro O Grande Conflito, e o título do capítulo é O Grande Juízo Investigativo. Diz assim, ó: ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão toda a má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo isso é historiado pelo anjo relator. Observe que eu falei aqui 2 pontos: pecado secreto e o outro ponto, todo ato secreto e rapaz, fugiu agora aqui da mente. E hipocrisia, ponto. Perdão aqui pelo atrapalho. Quando fala assim, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. É você aparecer ser algo que você não é. Isso está historiado diante de Deus. Um outro ponto, e eu queria fechar agora com esse aqui, ó. Pecados onde não houve arrependimento e que não foram de fato abandonados, não serão perdoados. As trevas da noite, por mais escura que seja, o segredo de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Então, assim, Deus não vai
passar de largo os maus intentos do coração, porque ele historia tudo. E é nesse aspecto que eu queria deixar com vocês o seguinte ponto. Leve em consideração não só o ato, mas o pensamento, porque do nosso pensamento procede os maus pensamentos, né? Ou melhor, do coração, como diz o próprio Jeremias, do coração procedem os maus pensamentos. O próprio Cristo endossa falando sobre isso. Então, devemos ter cuidado não só com o ato, mas principalmente com os pensamentos que nos levam a atos em nossa mente, amadurecidos, fazendo com que aquele pecado cause um terrível mal em nossa vida. Eu apelo ao seu coração, não se deixe enganar. As más conversações, o próprio Paulo descreve, né? Corrompe os bons costumes. Evite ler, ver, ouvir ou até cheirar tudo aquilo que lhe leve a lembrar de coisas indecentes, imorais. Se você procurar andar nesse progresso, você com certeza não quebrará o princípio do 10º mandamento, que envolve a cobiça. Então, tudo de fato deve ser afastado. O próprio Paulo aconselha: abstenhai-vos de toda aparência do mal, ou abstende-vos de toda aparência do mal. Isso é algo, irmãos, que tem que ser levado em consideração. Se eu não quero cometer nada de errado, que eu evite o pensamento e o olhar, para que as minhas mãos, as minhas ações, sejam realmente bem administradas, controladas pela regra celestial. Não é fácil esse ponto, porém não é impossível. O próprio Cristo nos advertiu dizendo: sem mim nada podeis fazer. E aí Paulo completa: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que Deus, portanto, lhe fortaleça e que você assuma um compromisso radical, primeiramente com Deus e com você mesmo, e com certeza você viverá uma vida de paz, de luz e de convicção de que você está andando só com os pés nesta terra, mas os seus olhos e o seu coração estão fitos no céu. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela importância da tua palavra a nós neste dia. Que os teus filhos que vão ver esse vídeo possam ter o desejo de viverem purificados, viverem alicerçados, viverem dispostos a saírem das trevas para a tua maravilhosa luz. Que todos nós, Senhor, que aqui estamos fazendo parte, sejamos auxiliados pela maravilhosa e doce palavra do Senhor. Nos perdoa os pecados, Pai, e nos purifica os olhos e o coração e a mente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, nos auxilie, fazendo com que ele alcance um maior vasto de pessoas, um vasto alcance de pessoas, e que a palavra de Deus possa continuar a semear boas sementes em todo o coração. Lembrando que esse é o trabalho que Deus nos confiou. Ide e pregar o evangelho a todo mundo, ensinando a verdade em todas as coisas. E dessa forma iremos continuar a viver à luz da palavra de Deus. Deus abençoe você e lhe conceda a sua presença nesse dia.